Livro Um Universo que Veio do Nada. Por que há criação sem Criador? De Lawrence M. Krauss. Prefácio. Sonho ou pesadelo, temos de viver nossa experiência como ela é, e temos de vivê-la acordados. Vivemos em um mundo impregnado pela ciência, tão inteiro quanto real. Não podemos transformá-lo em um jogo apenas escolhendo lados. Jacob Branovisk. Para ser bem honesto desde o início, devo admitir que não simpatizo com a ideia de que a criação exige um Criador, base de todas as religiões do mundo. Todos os dias, belos e extraordinários objetos aparecem de repente, de flocos de neve em uma manhã fria de inverno, a vibrantes arco-íris que surgem após uma chuva de fim de tarde no verão. Mas ninguém além do fundamentalista mais ardente sugeriria que todo e cada objeto é criado amorosa, meticulosa e, o mais importante, propositadamente por uma inteligência divina. Na verdade, muitos leigos, assim como os cientistas, se deleitam com nossa capacidade de explicar como flocos de neve e arco-íris podem aparecer de forma espontânea, com base nas leis simples e elegantes da física. É claro que alguém pode perguntar, e muitos o fazem, de onde vêm essas leis da física? E, mais sugestivamente, quem criou essas leis? Mesmo que essas questões possam ser respondidas, o suplicante então perguntará: mas de onde veio isso? Ou quem criou isso? E assim por diante. Eventualmente, muitas pessoas sensatas são levadas à necessidade aparente de uma primeira causa, como Platão, Tomás de Aquino e a Igreja Católica Romana moderna poderiam colocar e, assim, supor a existência de um ser divino, um criador de tudo que existe, de tudo que vem existir, alguém ou algo eterno e onipresente. No entanto, a declaração de uma primeira causa ainda deixa aberta a questão: quem criou o Criador? Afinal, é a diferença entre argumentar a favor de um Criador de existência eterna ou de um universo de existência eterna sem Criador algum. Essas discussões sempre me fazem lembrar a famosa história do especialista que dá uma palestra sobre as origens do universo, ora identificado como Bertrand Russell, ora como William James, e é desafiado por uma mulher que acredita que o mundo é sustentado por uma tartaruga gigante, que por sua vez é sustentado por outra tartaruga. E então outras tartarugas, até lá embaixo. Uma regressão infinita de uma força criativa que gera a si mesma. Mesmo uma força imaginada maior que tartarugas está longe do que quer que tenha dado origem ao universo. Ainda assim, a metáfora da regressão infinita pode, na verdade, estar mais próxima do processo real pelo qual o universo veio a existir do que um único Criador poderia explicar. Argumentar que Deus é a origem de tudo pode parecer afastar o problema da regressão infinita, mas aí invoco meu mantra. O universo é como é, quer gostemos ou não. A existência ou não de um Criador independe de nossos desejos. Pode parecer difícil ou sem sentido imaginar um mundo sem Deus ou sem propósito, mas só isso não torna obrigatória a existência de Deus. Do mesmo modo, talvez, não sejamos capazes de compreender infinitos com facilidade, embora a matemática, um produto da nossa inteligência, lide com eles muito bem. Mas isso não quer dizer que infinitos não existem. Nosso universo poderia ser infinito em extensão espacial ou temporal. Ou, como Richard Feynman afirmou certa vez, as leis da física podem ser comparadas a uma cebola de camadas infinitas, com novas leis se tornando operacionais conforme exploramos novas escalas. Simplesmente não sabemos. Por mais de 2000 anos, a pergunta "por que existe algo em vez de nada?" tem sido apresentada como um desafio à proposição de que nosso universo, que contém um vasto complexo de estrelas, galáxias, humanos e sabe-se lá o que mais, pode ter surgido sem projeto, intenção ou objetivo. Embora a questão seja geralmente enquadrada de forma religiosa ou filosófica, ela fala, antes e mais importante, sobre o mundo natural. Então, o espaço mais apropriado para tentar resolvê-la é, antes e mais importante, a ciência.
O objetivo deste livro é simples. Quero mostrar como a ciência moderna, em vários aspectos, pode estar abordando o porquê de existir algo em vez de nada. As respostas que temos obtido de observações experimentais, estarrecedoramente belas, assim como de teorias que são a base de grande parte da física moderna, sugerem que algo surgir do nada não é um problema. De fato, algo surgir do nada deve ter sido uma exigência para que o universo viesse a existir. Além disso, os sinais indicam que foi assim que o universo deve ter surgido. Enfatizo a palavra deve, porque talvez nunca tenhamos informação empírica suficiente para responder corretamente a essa questão. Mas com certeza é significativo, pelo menos para mim, o fato de que o universo que surgiu do nada é, no mínimo, plausível. Antes de continuar, quero dedicar algumas palavras à noção de nada, um tópico em que me aprofundarei mais adiante. Aprendi que, ao discutir esse ponto em fóruns públicos, nada chateia mais os filósofos e teólogos que discordam de mim do que a ideia de que eu, como cientista, não entendo o nada. Sou tentado a replicar aqui que teólogos são especialistas em nada. O nada, eles insistem, não é nenhuma das coisas que eu discuto. Nada é não ser em um sentido vago e mal definido. Isso lembra meus próprios esforços em definir design inteligente, quando comecei a debater com criacionistas. Ficou evidente não haver definição clara, exceto dizer o que ele não é. O design inteligente é simplesmente um guarda-chuva unificador para fazer oposição à evolução. Do mesmo modo, alguns filósofos e muitos teólogos definem e redefinem o nada como nenhuma das versões que cientistas escrevem atualmente. Mas aí, na minha opinião, reside a falência intelectual de grande parte da teologia e de alguma parte da filosofia moderna. Claramente, o nada é tão físico quanto o algo, principalmente se for definido como ausência de algo. Então, cabe a nós entender exatamente a natureza física de ambos e, sem a ciência, qualquer definição são apenas palavras. Há aproximadamente um século, se alguém descrevesse o nada referindo-se puramente ao espaço vazio, sem entidade material real, não teria contra-argumentação. No entanto, os resultados dos últimos 100 anos nos ensinaram que o espaço vazio, na verdade, está longe do nada inviolável que pressupusemos antes de saber mais sobre como a natureza funciona. Agora, críticos religiosos me dizem que não posso me referir ao espaço vazio como nada, mas sim como um vácuo quântico, para distingui-lo do nada, idealizado por filósofos ou teólogos. Que seja, mas e se quisermos descrever o nada como a própria ausência de espaço e tempo, é suficiente? Mais uma vez, acho que teria sido. Um dia. Por outro lado, conforme devo explicar mais adiante, aprendemos que o espaço e o tempo podem aparecer de forma espontânea, e agora nos dizer que mesmo esse nada não é exatamente o que importa, e dizem que a fuga do nada real exige divindade, assim sendo definido que apenas Deus pode criar algo. Muitas pessoas com quem debati a questão também sugeriram que, se existe um potencial para criar alguma coisa, então não há um estado de nada verdadeiro. E, claro, o fato de haver leis na natureza que forneçam tal potencial nos distancia do verdadeiro reino do não ser. Mas, se eu argumento que talvez as próprias leis também surgiram espontaneamente, como descreverei que deve ser o caso, isso também não é bom o bastante, porque qualquer sistema do qual as leis possam ter surgido não corresponde ao nada verdadeiro. Tartarugas até lá embaixo? Acho que não. Mas a teoria das tartarugas é atraente porque a ciência está mudando o campo de atuação de forma a deixar as pessoas desconfortáveis. É claro, esse é um dos propósitos da ciência. Alguém poderia ter dito filosofia natural em tempos mais socráticos. O desconforto significa que estamos no limiar de novas percepções. Obviamente, invocar Deus para evitar perguntas difíceis, começando por como, é apenas preguiça intelectual. Afinal, se não houvesse potencial de criação, Deus não poderia ter criado nada. Seria uma
um abracadabra semântico tentar afirmar que a regressão infinita é evitada porque Deus é extrínseco à natureza e, portanto, o potencial para a existência em si não é parte do nada do qual a existência surgiu. Meu real objetivo aqui é demonstrar que, de fato, a ciência vem mudando o campo de atuação, fazendo com que esses debates abstratos e inúteis sobre a natureza do nada fossem substituídos por esforços operacionais e úteis em descrever como o nosso universo pode realmente ter surgido. Também explicarei as possíveis implicações disso em nosso presente e futuro. Isso reflete um fato muito importante, no que diz respeito a entender como o nosso universo evolui. A religião e a teologia têm sido, no mínimo, relevantes. Elas costumam distorcer concentrando-se nas questões sobre o nada, por exemplo, sem fornecer uma definição baseada em evidências empíricas. Embora ainda não compreendamos o universo completamente, não há razão para esperar que as coisas mudem a esse respeito. Aliás, espero que um dia isso também se aplique à compreensão de áreas que a religião hoje considera seu território, como a moralidade humana. A ciência tem sido eficaz em promover nossa compreensão da natureza porque o ethos científico é baseado em 3 princípios básicos. Primeiro, siga a evidência aonde quer que ela o leve. Segundo, se alguém tem uma teoria, precisa provar que ela está tão errada quanto certa. Terceiro, o árbitro supremo da verdade é o experimento, e não o conforto que se tira de suas crenças a priori, nem a beleza ou a elegância que se atribui aos próprios modelos teóricos. Os resultados dos experimentos que descreverei aqui não são apenas oportunos, mas também inesperados. A tapeçaria que a ciência tece ao descrever a evolução do universo é muito mais rica e fascinante do que quaisquer imagens reveladoras ou histórias criativas que os humanos inventaram. A natureza surpreende mais do que a imaginação humana pode esperar. Nas últimas 2 décadas, uma série de acontecimentos empolgantes na cosmologia, na teoria de partículas e na gravitação mudou completamente o modo de ver o universo, com implicações profundas e surpreendentes para a compreensão tanto de suas origens quanto de seu futuro. Nada poderia, então, ser mais interessante de se escrever sobre. Perdoe a brincadeira. A verdadeira inspiração para este livro não vem do desejo de acabar com mitos nem de atacar crenças, mas sim de comemorar o conhecimento e, juntos com ele, o universo absolutamente surpreendente e fascinante no qual o nosso se transformou. Nossa busca nos levará a um tour para os confins de nosso universo em expansão, dos primeiros momentos do Big Bang até o futuro distante, e incluirá talvez a descoberta mais surpreendente na física no último século. Na verdade, a motivação para escrever este livro agora surgiu da descoberta que impulsionou minha própria pesquisa científica durante grande parte dos últimos 30 anos. A conclusão impressionante de que a maior parte da energia do universo reside numa misteriosa e hoje inexplicável forma que permeia todo o espaço vazio. Não é um exagero dizer que essa descoberta mudou o campo de atuação da cosmologia moderna. Essa descoberta produziu uma nova sustentação para a ideia de que o universo surgiu do nada. Também provocou uma reavaliação das suposições sobre os processos que podem conduzir à própria evolução, além de incitar a questão de as próprias leis da natureza serem mesmo fundamentais ou não. Cada uma dessas suposições agora tende a fazer com que a discussão quanto ao porquê de haver algo em vez de nada pareça menos obrigatória, se não completamente superficial, como devo descrever. A gênese direta deste livro remonta a outubro de 2009, quando ministrei uma palestra em Los Angeles com o mesmo título. Para minha surpresa, o vídeo da palestra no YouTube, disponibilizado pela Fundação Richard Dawkins, tornou-se uma espécie de sensação com quase 1 milhão de acessos até hoje e inúmeras cópias de partes da palestra sendo usadas em debates de comunidades ateístas e teístas.
Devido ao grande interesse nesse assunto, e também como resultado de alguns comentários confusos na internet e em várias mídias após minha palestra, pensei que valeria a pena produzir uma versão mais completa que expressei lá. Aqui também posso aproveitar a oportunidade para acrescentar mais comentários aos argumentos apresentados na época, que se concentravam quase completamente nas revoluções da cosmologia que transformaram a imagem que temos do universo, associadas à descoberta da energia e da geometria espacial. Discuto tudo isso nos primeiros 2 terços deste livro. No meio tempo, pensei muito mais sobre os muitos antecedentes e ideias que constituem meu argumento. Discuti o assunto com outras pessoas que reagiram com tanto entusiasmo que foi contagiante, e explorei mais o impacto do desenvolvimento da física de partículas, em especial na questão da origem e da natureza do universo. E finalmente expus alguns argumentos para aqueles que discordavam veemente de mim, e, ao fazê-lo, alguns insights me ajudaram a aprofundar meu raciocínio. Enquanto elaborava as ideias que tentei escrever aqui, tive o benefício de discutir com alguns de meus colegas físicos mais brilhantes. Quero agradecer especificamente a Alan e Frank por me deixarem tomar seu tempo com discussões e correspondências extensas, resolvendo algumas confusões da minha cabeça e, em alguns casos, ajudando a reforçar minhas próprias interpretações. Encorajado pelo interesse de Leslie Meredith e Dominique Anfuso, do movimento Free Press e da editora Simon e Schuster, na possibilidade de um livro sobre o assunto, entrei em contato, então, com meu amigo Christopher Hitchens, que, além de ser um dos indivíduos mais brilhantes que eu conheço, também usou alguns dos argumentos da minha palestra em sua notável série de debates sobre ciência e religião. Christopher, apesar de sua saúde fragilizada, concordou generosa, gentil e corajosamente em fazê-lo. Por esse ato de amizade e confiança, serei eternamente grato. Infelizmente, a doença o venceu, de forma que ficou impossível para ele terminar de escrevê-lo, apesar de seus esforços. Christopher faleceu tragicamente um pouco antes do lançamento deste livro nos Estados Unidos. Eu sinto sua falta, e o mundo ficou mais vazio sem ele. Então, como se isso não bastasse, meu eloquente e brilhante amigo, o renomado cientista e escritor Richard Dawkins, concordou em escrever um pós-fácil. Depois que meu primeiro esboço foi concluído, ele começou a escrever, em curto período de tempo, algo cuja beleza e clareza eram surpreendentemente e, ao mesmo tempo, humilhantes. Para Christopher e Richard, então, além de todos os que mencionei anteriormente, meus agradecimentos por seu apoio e incentivo e por me motivarem a, mais uma vez, voltar ao computador e escrever.